gente, eu sou o Neto, esse aqui é o canal 1000 Páginas, e eu tô chegando à conclusão que Inio Asano não é pra mim. Bom, então antes de começar, aqueles recadinhos de sempre aqui do canal, não esquece de deixar seu like, seu comentário, se inscrever. Bom, então lembrando, aqui no campo de descrição a gente tem o link para a loja do Capitão Onigiri e o cupom de desconto aqui do canal. Então você pode comprar quadrinhos, mangás, livros e acessórios. E usando o cupom de desconto na hora de fechar a sua compra, você ainda tem 5% de desconto, que é sempre muito melhor. Bom, eu tô chegando à conclusão de que eu não gosto das histórias do Inio Asano. E é muito engraçado porque toda vez que eu comento que gostei muito do primeiro volume de Pum Pum, mas dali pra frente eu detesto basicamente tudo, as pessoas sempre falam, tenta ler Solanin. Solanin é bom, Solanin é incrível, Solanin é uma obra ali fechadinha, não tem espaço pro Asano errar. E até tem, viu? Li o volume 1 e 2 de Solanin, né, uma duologia do autor. Foi publicada originalmente entre 2005 e 2006. Chegou aqui no Brasil em 2011 pela LPM Pocket. E eu tô cansado de histórias de jovens adultos que não sabem lidar com o fato de que são jovens adultos. Basicamente, em Solanin, a gente tem duas fases de vida dos personagens. Então, na primeira fase, a gente vai acompanhar o Takeda e a Meiko meio que tocando a vida em Tóquio. E por conta disso, a Meiko tá presa num trabalho que ela não se sente realizada ou gosta minimamente. O Takeda não se envolve com nada muito profundo porque ele tem o sonho de um dia ser um grande músico, então ele faz apenas bicos para sobreviver. E aí outros personagens, outros amigos vão entrando, né, nesse círculo de ação dessa história. Mas o primeiro volume é basicamente Meiko reclamando do trabalho, Takeda reclamando que não é reconhecido pela sua música. E é bastante insatisfatório o modo como não tem uma evolução nos personagens. Da página 1 até a última página, literalmente os personagens são a mesma coisa. Eles passam toda hora pelas mesmas dúvidas, pelo mesmo drama, pela mesma questão existencial. O Takeda não sabe se é hora de amadurecer e, enfim, virar a página dessa banda da faculdade que nunca deu certo. A Meiko não sabe se sai ou se fica, se sobe na bicicleta, se vende a bicicleta. Os amigos também têm tramas secundárias meio bobas. Assim. A gente tem o Billy, que é secretamente apaixonado pela Meiko. Tem um outro amigo dele que namora uma outra amiga também da Meiko, que uma trama besta. O cara ainda tá preso na faculdade, já tá tipo no 6º ano da faculdade, ele nunca consegue se formar, e aí a namorada meio que passa pano porque ele é bonzinho. Então tipo, tudo bem você nunca terminar as coisas que você começa e ficar preso nesse sonho juvenil. Então o primeiro volume pra mim foi bem difícil terminar. Eu tava 100% a energia de não sei se eu vou chegar vivo ao fim desse livro. Então aí a gente chega no segundo volume, que é um outro momento de vida dos personagens, e nesse eu achei muito mais interessante. A gente passa uma grande transformação na vida desses personagens, ela é relacionada a uma perda, e aí os personagens meio que estão reagindo a isso. É como se, ok, agora que isso aconteceu, eu sou obrigado a lidar com isso de alguma maneira. Então o Asano consegue no segundo volume resolver os problemas que ele não resolveu no primeiro. Enquanto no primeiro a gente tinha um eterno retorno às mesmas questões, às mesmas dúvidas, ao mesmo, ai meu Deus, como é difícil ser adulto. Aqui no segundo volume, meio que os personagens não têm pra onde correr. Eles são obrigados a resolver as suas coisas, eles são obrigados a avançar na vida, eles são obrigados a tomar decisões. E o mais importante de tudo, a viver com essas decisões. Então, enquanto o primeiro volume eu terminei arrastado, o segundo volume eu devorei, porque ele tem uma certa realidade no modo como a vida não vai esperar você, a vida não vai
esperar que você se decida se você está fazendo a coisa certa ou não. Então eu gosto desse tom mais realista e pragmático da situação. Mas de toda maneira, Solanin acaba sendo ainda aquela questão de jovens japoneses, ou melhor, jovens no mundo inteiro, terminam a faculdade, não têm as oportunidades de vida que eles acharam que eles teriam única e exclusivamente por terminarem a faculdade, e isso gera uma série de questões de ansiedade, depressão, tristeza, não quero estar mais aqui morando nessa cidade grande, vou fugir para o interior e, sei lá, fazer uma horta. Mas a falta de desenvolvimento e profundidade nos personagens em si me tira completamente da história que o Asano está tentando fazer. É impossível falar do segundo volume sem a gente comentar o que acontece nele. Então, se você não quer receber spoiler de qual é a grande virada que a gente tem do volume 1 para o volume 2, ajuda, tchau, a gente se vê no próximo vídeo. Mas se você quer saber, ou melhor, se você já leu e quer entender o porquê que eu gostei mais, aí vamos continuar agora então. O segundo volume começa imediatamente após a morte do Takeda. Talvez eu tenha gostado porque eu odiava o Takeda, então a morte dele na história, pra mim, torna a história um pouco mais palatável. Mas existe uma certa... uma coisa meio poética na morte dele ser extremamente banal. Ele tava voltando pra casa e se acidentou de moto e morreu. Então meio que é quase banal a morte dele. E a Meiko precisa finalmente lidar com questões que ela não queria lidar. Principalmente com a questão, o que eu tô fazendo aqui e o que eu quero fazer da minha vida. E aí, obviamente, a gente tem uma série de questões de rede de apoio, de como cada pessoa, por si só, processa o luto, como as memórias que as pessoas deixam pra gente, muitas vezes são memórias fantasiadas daquilo que a gente achava que a gente vivia com elas. Então, no primeiro volume, a gente tem o Takeda, às vezes, sendo um péssimo namorado e com todos os alertas possíveis de, cara, esse é um boy lixo. E aí no segundo a gente vê a Meiko meio que, sabe, tipo, passando um pano, meio tipo, dando uma fantasiada porque morreu, então ela não pode mais brigar com ele porque ele morreu. E aí tem essa dualidade dentro dela de, ok, a nossa relação não era perfeita, mas eu te amava e a sua morte me causa muita dor. Talvez o Asano não perceba. E aí entra muito numa questão, né, acho que talvez de morte do autor, mas talvez o Asano não perceba. Porém, tem um capítulo específico aqui no segundo volume em que a Meiko está se lembrando de como conheceu o Takeda. Ou melhor, como ela conheceu aquela galera da banda. E meio que o Takeda roubou dela a participação na banda, ela ia participar do clube da banda, mas aí ele chega e meio que rouba tudo, o vocal e o baixo e etc. E aí ela vira só uma espectadora, então... Eu fico pensando se o Asano percebeu que ele escreveu uma situação em que a Meiko se apagava total e completamente nas suas vontades para poder continuar com o Takeda, que é quem ela gostava. E isso não é abordado diretamente na história, mas esse flashback em específico, que acaba sendo um gatilho, né, de por que ela quer entrar para a banda que o Takeda deixou, é a parte mais interessante assim, do segundo volume para mim, que é... Então acaba sendo assim um ponto, não sei, curioso. Não acho que é proposital, não acho que o Asano quis dizer alguma coisa especificamente com essa memória. Acho que muito mais ele quis construir uma narrativa de ela sempre teve essa vontade, mas agora ela só consegue expressar a sua dor dessa maneira, sendo que na verdade é meio... ela tava com alguém que não era tão legal assim. A gente tem a explicação de por que o nome do mangá é Solanin, que basicamente é uma música que o Takeda deixou escrito, e aí a Meiko vai cantar ela num show. E a gente tem o encerramento de ciclos, né? Então a vida é feita de ciclos, independente se a gente queira lidar com isso ou não. Muitas coisas na vida vão acabar em determinado momento. E Meiko segundo volume é um pouco sobre isso também. Ele termina com a Meiko se mudando do apartamento dos dois para um apartamento numa outra margem do rio, onde ela comenta que ela vai conhecer novas pessoas, viver uma nova vida, ter um novo emprego, então ela vai seguir em frente. Então, eu gosto, acho que o segundo volume acaba corrigindo os problemas do primeiro. Não o suficiente para eu dizer que eu gosto dessa obra, eu acho que ela tem
igualmente pontos ruins e pontos bons, mas dá uma boa agilizada. Curiosamente, quando meu marido falava para eu ler Solanin, ele falava que ele gostava muito do primeiro volume e odiava o segundo. Então, não sei, pode ser alguma coisa da idade? Pode ser, não saberei ainda tão cedo. Mas acho que é isso, acho que eu vou parar de tentar ler o Asano, porque não é muito pra mim, esses dramas de ai, como é difícil ser um jovem adulto, sendo que eu já sou um adulto, é meio cansativo. E o dia que o Inio, a gente tava brincando aqui em casa que o dia que o Inio Asano fizer terapia, ele nunca mais escreve um mangá na vida dele, porque ele não vai ter mais sentimentos pra expressar nos mangás. Bom, Solanin também teve um filme em 2010, e não sei se é bom, não sei se é ruim, mas é um live action que foi feito, baseado na história. Não sei se são os 2 volumes, se é só o primeiro volume, não, enfim. Só vi que existe um filme, o filme existe. E as características, então, de Solanin, basicamente, cada volume tem em torno de 200 páginas. Tá saindo, se eu não me engano, por uns 30 e pouquinho cada volume, porque, graças a Deus, a LPM Pocket continua sempre reimprimindo os seus volumes, então é muito fácil de achar Solanin, volume 1 e volume 2. Mas a minha nota continua sendo, no máximo, 2,5 estrelas. Bom, então eu acho que por hoje é só, já macetei bastante Solanin, então não esquece de dar uma olhada nos vídeos recomendados que fica do meu lado direito, se inscrever na bolinha do meu lado esquerdo para continuar me acompanhando aqui no canal. A gente se vê no próximo vídeo, um grande beijo e tchau, tchau.